Olá, boa noite. E estamos começando aqui pela TV Pantanal mais um programa Opinião, quarta-feira, hoje, dia 20 de maio de 2020. Satisfação em poder estar com você de novo. Sou Paulo Coelho e a gente vai, a partir de agora, até às 8h30, falando sobre as coisas que movimentam o nosso cotidiano político, econômico, jurídico, enfim. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre tudo o que envolve essa fase de emergência e aí, por consequência, envolve também dinheiro, envolve a administração desse dinheiro. Bom, sobre a legalidade disso, a gente vai conversar com o Dr. Roberto Turim, promotor de justiça do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, que já está aqui a postos conosco e vai estar inclusive à sua disposição, telespectador do Opinião. Você poderá, a partir de agora, enviar a sua pergunta ao Dr. Turim pelo 99932-2529, telefone para o WhatsApp em texto, está aí na sua tela, 99932-2529. E eu, como sempre, tenho aqui ao meu lado o professor Lorenberg Alves, meu chapa, meu companheiro de sempre aqui. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Boa noite, telespectador. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Então, doutor Turim, boa noite. E olha só, rapaz, eu comecei falando aqui sobre essa questão emergencial aí. E é dinheiro, é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, a informação que temos é de R$1 bilhão vindo da União para os municípios do estado de Mato Grosso. Desse 1 bilhão aí, pelo menos R$200 milhões aqui para o município de Cuiabá. Lembrando que o município de Cuiabá já recebeu aí R$25 milhões para o combate à Covid-19. Como fiscalizar isso? Já que muitos dos contratos são feitos sem a chamada concorrência ou licitação. Boa noite, satisfação em tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Bem, duas questões aí importantes que a gente precisa ressaltar. Realmente a gente está vivendo um momento de pandemia, né, um momento de perigo para a saúde pública. E isso exige, obviamente, dos órgãos públicos, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, uma agilidade maior na resposta que precisa ser dada para enfrentar esse momento de pandemia. Um dos pontos é esse: o governo federal e os estados e municípios precisam colocar dinheiro rapidamente à disposição, notadamente na área de saúde, o atendimento, né, da população. E isso tem que ser feito. Então, obviamente, esse dinheiro tem que chegar e tem que ser rápido. Por outro lado, o gestor público também tem, nesse momento, uma grande responsabilidade. Ele precisa agilizar os processos de aquisição, de compra, de entrega de produtos e serviços, e ele precisa também tomar todo o cuidado para evitar desvios, superfaturamento, não entrega do produto adquirido, uma compra mal feita. Então, nós já tivemos vários casos disso, né? Onde você vê, infelizmente, o setor privado também colaborando, no sentido de empresas montadas para oferecer respirador que não funciona, ou que não existe, ou que não entrega, né? Fornecedores, até outros países, né, não entregando aquilo que foi comprado ou diminuindo a entrega. Então, assim, para o setor público é um momento de muito estresse, vamos assim dizer, onde ele precisa realmente agir ao mesmo tempo com rapidez e eficiência, sem descuidar do cuidado na boa administração do recurso público. E aí entram também os órgãos de controle. Nós estamos hoje, o Ministério Público tem agido no sentido de recomendar, de notificar, né, prefeitos, governadores, para atuar muito e incentivar muito e fornecer todos os meios possíveis para um bom controle interno inicialmente. Por que isso? Porque o controle interno é o primeiro que age.
Né? Então o prefeito vai comprar um respirador, ele abre lá, ele não vai fazer o processo de licitação normal, completo, mais demorado, ele vai fazer rapidamente, e aparece lá uma empresa, vou vender, tá barato, vamos comprar. Espera aí, alguém internamente tem que olhar, poxa, essa empresa existe, ela funciona, o que ela já vendeu. Às vezes um telefonema resolve isso. Né? Ou uma visita de carro, liga para outro município, vai até lá, que ela tem... ela existe fisicamente, para quem que ela já forneceu, quer dizer, pelo menos uma checagem rápida, ela tem que ser feita. E essa checagem rápida não vai ser feita a posteriori pelos órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Inicialmente, ela tem que ser feita pelos órgãos de controle interno, de cada município, de cada secretaria, né, dentro do governo do estado e dentro das prefeituras. Então é um momento que esse pessoal precisa ter toda a disposição para agir, ter todo o apoio para agir, precisa ser ouvido e precisa também dar conta disso, mesmo que você tenha que designar mais servidores, colocar mais gente à disposição, fazer aí uma força-tarefa, uma rotina diferente de trabalho, que isso também é exigido dos gestores nesse momento, né? É aquela velha história, atribuem a Einstein essa fala, nem sei se realmente é dele, mas diz que é burrice, né? Falta de inteligência, você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Quer dizer, então é hora de mudar realmente a forma de agir. Então hoje a regra é rapidez e eficiência com controle. É isso que tem que haver, né? A regra é essa. Agora, como atingir essa regra é que aí cada caso exige uma análise, né, diferenciada, um trabalho diferenciado. É um perigo isso, rapaz do céu, questão do controle. Professor, por favor. Olha, antes de mais nada, eu quero aqui registrar, nós queremos registrar a alegria de contar com a sua presença aqui, promotor. O nosso telespectador, eu não tenho a menor dúvida, ganhará muito com esse nosso bate-papo. Por falar nisso, logo na resposta anterior, numa questão que o Paulo fez, o senhor falava de que é preciso ter cuidado com a eficiência. Mas nós estamos vivendo num momento muito atípico, ainda não experimentado por nenhum gestor brasileiro e por nenhum leigo brasileiro. Ora, como atingir a eficiência, sendo que o momento requer pressa? O gestor tem que dar a resposta muito rápida, porque os segmentos da sociedade irão cobrar fortemente. Por outro lado, se ele não agir, ele corre o risco de ser massacrado por inteiro. E como ficam os órgãos de fiscalização, principalmente o Ministério Público, que a meu juízo, e aí me corrija se eu estiver equivocado, a meu juízo, o Ministério Público é a voz, são os olhos, são os ouvidos do conjunto da sociedade. Como fica o papel do Ministério Público diante de uma situação que também para o Ministério Público é atípica? Isso é uma grande verdade, né? Se a gente dissesse há uns meses atrás que hoje nós estaríamos nessa situação de pandemia que a gente vive hoje, ninguém acreditaria. Obviamente, hoje se exige do gestor, do administrador, rapidez, né, presteza, que ele esteja ali à disposição e haja rapidamente. Esse é o primeiro ponto, né? No momento de risco para a saúde, de risco para a integridade física do cidadão, a demora é o pior defeito. Obviamente, você não pode enrolar para agir. Então, os órgãos de controle também têm que ter, e nós estamos buscando isso, o bom senso nesse momento, de que o órgão de controle não pode ser uma amarra, a ponto de impedir o administrador de agir. Então, você não pode ali colocar tantas exigências, tantos senões, que a pessoa fique ali paralisada e perca o momento, né, de agir, e o momento agora. Hoje não vale aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição, né? Hoje a pressa é amiga da eficiência. Você tem que agir com pressa. Então os órgãos de controle têm que ter esse bom senso de não cercear a ponto de impedir, mas também
aí vale para os órgãos de controle isso, a crítica interna, você não pode abrir mão, né, deixar fluir de uma maneira tão descontrolada que mais tarde você se arrependa de ter visto recursos, dinheiro público, tendo sido aplicados em vão, ou pior ainda, tendo sido desviados ilicitamente, e que gente venha no momento de pandemia se locupletar ilicitamente. Em qualquer momento isso já é um absurdo, né? Já é imoral, já é ilegal, já é ofensivo, mas num momento como esse é pior ainda. Então, assim, o momento exige esse bom senso, tanto dos órgãos de controle quanto do administrador. Óbvio que então você tem que tomar medidas para isso. E as medidas foram tomadas, né? Houve aí um afrouxamento legal, portarias, decretos, leis, dizendo, olha, nesse momento você pode comprar mais rapidamente, não se exige tanto de você que siga um processo mais burocrático, mais lento. Não deixa de ser um processo de licitação, mas não é o processo normal, formal de licitação. Então abriu ao administrador essas possibilidades. Ao mesmo tempo também se abriu as questões orçamentárias e fiscais para ele ter acesso mais rápido ao dinheiro, né? Hoje em dia, então, você não ficou mais amarrado. A própria lei de responsabilidade fiscal sofreu aí, né, alguma coisa no sentido de abrandamento, de abrandar para poder facilitar mais rapidez ao gestor. Agora, ao mesmo tempo que você dá esses requisitos legais, esses permissivos legais para maior agilidade, você também tem que cobrar que essa agilidade resulte em benefício. Né, que ela resulte realmente numa tomada de decisão que chegue ao atendimento da população. Então, aí é compra de EPIs, de equipamentos de proteção, de máscara, de remédio, é contratação de pessoal médico, é a questão de hospitais e leitos de UTI, são respiradouros, quer dizer, toda uma necessidade que você não tinha e que foi criada por conta da pandemia e que tem que ser suprida. E que, para isso, o administrador tem que saber. Nós fizemos recentemente uma notificação, tanto ao prefeito de Cuiabá quanto ao governador do estado, e um dos pontos é justamente esse, de você dar transparência a esses gastos. E é lógico, você já tem os portais de transparência, a lei de acesso à informação, mas é preciso ter lá um ícone direto, um site, gastos com o Covid. Né? Específico para isso. Aí eu recebi, então, esses tantos milhões que vieram do governo federal, comprou isso, pagou isso. Para facilitar tanto para os órgãos de controle, mas não só para isso, mas principalmente para a população, para o eleitor em geral, para o cidadão em geral, saber onde esse dinheiro está sendo gasto. Né? E isso pode ser feito rapidamente. Né? Então, hoje em dia, o critério é esse, você ter um afrouxamento, mas não um descuido na regulamentação da facilidade de aquisição de compra e, ao mesmo tempo, da fiscalização, tudo para facilitar uma resposta mais ágil do administrador público. Então, foi até bom o senhor falar nisso aí. Aliás, essas notificações foram duas, né? Uma para o governo do estado e a outra para o município de Cuiabá. Inclusive está até aqui na minha mão uma delas. Aliás, as duas estão aqui. São iguais, né, doutor? São iguais. Muda só o gestor, né? O gestor. Uma é dirigida ao governador, outra é dirigida ao prefeito. Fiscalização. Eu disse aqui agora há pouco que o município de Cuiabá, nessa leva aí de recebimento de recursos da União, já recebeu 25 milhões de reais. E há uma cobrança intensa por parte, por exemplo, dos vereadores da Câmara Municipal, e para que o prefeito preste conta desses pelo menos 25 milhões, já que os 200 milhões ainda não teriam chegado. E o prefeito, até ontem pelo menos, não havia disponibilizado esses mecanismos, sites, o portal da transparência, e nem tampouco atendido aos requerimentos dos vereadores. O Ministério Público, a sua promotoria em especial, tem como agir com ou sem provocação numa situação como essa aí, para fazer com que as informações cheguem ao conhecimento da população? Sim, para isso, nesses casos, nem é necessário provocação, né? Já é uma ação que tem que ser de ofício, né, do próprio Ministério Público.
A primeira questão nós já fizemos, que é essa notificação recomendatória. A notificação recomendatória funciona como um aviso, uma recomendação, um conselho. Um dos itens dessa notificação é justamente esse, para que seja criado um ícone próprio, um local próprio, específico para a discriminação desses gastos do dinheiro que veio, né, a título de combate à epidemia, a título de combate à Covid-19 e ao coronavírus. E a notificação vai além disso. Obviamente que esse afrouxamento que nós falamos, a colocação de leis mais brandas para facilitar essa flexibilização, ela é específica para ações de combate ao Covid, né? Não é para nenhum administrador falar, eu recebi dinheiro aqui agora, então eu vou, sem licitação, construir uma praça. Ah, por quê? Porque a população precisa de mais lazer, mas não é o momento. Ah, eu vou asfaltar ruas do bairro lá, tal X, porque isso vai fazer com que a população possa vir mais rapidamente se tratar. Não é isso. Mas aí é uma coisa subjetiva, né, doutor? Se ele argumentar... Ele pode usar um argumento subjetivo, dizer assim, ó, o lazer, uma academia, construir uma academia, por exemplo, ao ar livre. Ah, mas a atividade física faz bem para a saúde. Sim. Aí logo tenta linkar uma coisa com a outra. Isso. O que não é legítimo. Exatamente. Então a gente quer evitar justamente esse tipo de interpretação para que não se comece a fazer contratos onerosos, de valores vultosos, de grande valor, para obras ou prestação de serviços que não sejam especificamente ligadas à pandemia. Então, essa flexibilização, ela é para ser utilizada em ações de combate à pandemia específicas, de combate à pandemia, de combate ao coronavírus, de serviços que vão facilitar esse combate. Ela não pode ser usada para outras situações não elencadas aí, né? E a notificação é um primeiro passo, então essa exigência obviamente já existe, né, da publicidade, da transparência, mas agora com mais rigor ainda, de que esses recursos que venham para utilização no combate à pandemia sejam utilizados para isso e que seja demonstrada a utilização deles. Uma das formas é essa, você criar então lá dentro do portal Transparência, dentro da Lei de Acesso à Informação, um ícone, um localzinho lá para gastos com Covid e lá está discriminados esses gastos e como eles foram feitos, onde foram feitos, quem foi pago, o que foi comprado, etc. Né? Isso para o cidadão em geral ter acesso e os órgãos de controle também para fazerem o seu papel de fiscal. O senhor falou dos vereadores, é um bom momento para vereadores mostrarem trabalho, né? Um ponto fundamental da ação dos vereadores é a fiscalização das ações do Poder Executivo. Mas aí tem esse empecilho que eu acabei de falar para o senhor aí. Eles estão pedindo, requerendo informações, não conseguindo, não é? Sim, quer dizer... tudo bem. Vamos lá. Um vereador pede uma informação, não consegue, ele tem uma ação judicial para exigi-la. Então ele deve tomar. Isso seria judicialmente. Mas ele também tem o trabalho político dele, né? Uma sessão na Câmara, um requerimento, uma convocação de um secretário ou do próprio prefeito. Quer dizer, não sou eu que vou ensinar o beabá dos vereadores, mas isso cabe também a eles fazer. Professor. Promotor, ainda sobre a apresentação do que é gasto, vamos pegar exemplos para que o nosso amigo telespectador possa entender na prática como funciona. Por exemplo, a Assembleia Legislativa devolveu 10 milhões ao governo do Estado e provavelmente irá devolver mais 20 milhões. Pelo que o senhor está falando, aqueles 10 milhões que já foram devolvidos, deveria aparecer no ícone onde o governador especificasse onde está gastando esses 10 milhões. Voltando para a Prefeitura de Cuiabá, o presidente da Câmara esteve aqui conosco conversando e ele disse com todas as letras que a Câmara devolveu 2 milhões de reais para o prefeito, para a Prefeitura, e juntamente com isso, 8 milhões e meio correspondente a emendas parlamentares destinadas à pandemia. Esses dados, esses valores devem vir separadamente para que o vereador e o conjunto da sociedade possa acompanhar. É isso na prática? Isso. Veja bem, está havendo um esforço visível aí e um esforço elogiável
da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Ministério Público, Judiciário. A gente também direcionou muitos recursos advindos de TAC, advindos de colaboração premiada, que poderiam ter outra destinação, foram repassados para o combate ao Covid, diretamente à Secretaria de Saúde, né, municipal e estadual, em conta específica para isso. Então, o que se exige hoje do gestor? Ele vai ter que fazer uma conta de receita e despesa. Olha, eu tinha no orçamento normal, vamos colocar aqui, 10 milhões. Eu recebi extra, mais 2 da Assembleia, mais 2 da Câmara, mais 20 que vieram do Ministério Público e Judiciário, então eu tenho 40. Eu vou ter lá 40 e vou especificar onde eu gastei esses 40. Né? O processo de transparência é esse. É óbvio, tem que ser simples. Entrou tanto, se gastou tanto. E onde que gastou? Uma relação ali. Né? Depois, se você tiver alguma dúvida, algum senão, pega aquele... 20 mil foram pagos para a empresa A para comprar X. Depois eu posso ir lá levantar. Quem é a empresa A, se ela realmente existe, se foi fornecido, se foi entregue, se o valor pago foi um valor, né, correspondente ao mercado, que esse é outro problema hoje em dia. Né? Coisas que antes da pandemia custavam 10, hoje estão custando 100. Aí você pode responsabilizar o gestor, mas ele pagou 100, sendo que custava 10. Ele vai justificar, mas só estavam me vendendo por 100. E eu tinha pressa para comprar. Eu precisava daquilo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso, necessita dessa transparência, né? Dessa discriminação do que foi gasto, onde, quando e como. Então, nesse caso aí, promotor, desculpe, Paulo, mas nesse caso aí, o erro pode não ser originário de uma má-fé. Nesse caso aí, porque a pressa, o gestor quer acertar. Eu não estou defendendo todos os gestores. Eu estou dizendo que a pressa pode levá-lo a cometer erros que não foram por má-fé. É isso que o senhor está dizendo na prática? Isso é tão subjetivo que eu fico até arrepiado quando eu falo o negócio. Porque isso dá uma margem. Dá uma margem. Então, veja bem, nós elegemos pessoas, governadores, prefeitos, presidente, que nomeiam secretários para administrar, secretários ou ministros, para administrar dinheiro público, para gerir dinheiro público. Não é esse o sistema? Você tem uma democracia representativa. Bom, essas pessoas são administradores e cabe a eles, nesse momento, administrar. Então, veja bem, é preciso bom senso e proporcionalidade para analisar cada situação. Obviamente, você pode ter um gestor que nesse momento de pressa, como o senhor disse, de necessidade, de urgência, ele seja induzido ao erro. Então, eu preciso comprar, já aconteceu com respiradores, né? Tem um caso lá de Rondonópolis, por exemplo. Né? Eu preciso comprar respirador, está todo mundo pedindo, aparece uma empresa lá, eu estou vendendo 20 respiradores, vai lá, o prefeito compra. Olha, depois não foi entregue, a empresa não tinha condições de entregar, ou mesmo não existia, ou era fraude. Então, infelizmente mesmo, né? Sempre é muito ruim, mas nesse momento de pandemia é pior ainda. Às vezes, nesse momento, o ser humano mostra o seu pior lado. Que pessoas montando empresas para fraudar licitação para vender respirador. O ser humano é complicado. No momento em que as pessoas estão morrendo por falta de respirador. Então, obviamente, tem alguns erros que são muito grosseiros, que não podem ser cometidos pela administração nem em momentos de crise. Agora, uma coisa é o erro, mesmo que grosseiro. Outra coisa é a má-fé, é o dolo, é o conluio, né? É comprar mais caro para receber propina de volta, é comprar mais caro para receber doação para a campanha, é comprar mais caro para favorecer o afiliado, o apadrinhado político ou o sócio. Isso são situações criminosas e de improbidade administrativa. Certo. Outra é o erro, né? A pressa, a imperfeição, que pode sim resultar em responsabilidade quando for um erro grosseiro, quando for aquele erro assim absurdo, né? Em outras situações pode gerar responsabilidade sim mesmo em casos de erro. Em outras situações você vai entender que o gestor errou, né? E que naquela situação qualquer um talvez pudesse errar. Então isso tem que ser analisado com critério de proporcionalidade. Doutorinha, vou interromper aqui. A gente vai para um breve intervalo comercial. Eu convido você a
participar conosco, mandando aí a sua mensagem, a sua pergunta para Roberto Turim, promotor de justiça, essa questão da probidade, o seu dinheiro que está sendo aí manuseado, administrado pelo prefeito, pelo governador e órgãos que estão ligados a esses dois setores aí. Você liga no 99932-2529, 99932-2529. Está aí na tela para você. Enquanto isso, a gente vai a um breve intervalo e volta já já. Olha, são 7h57 e a gente retoma aqui a entrevista com o Dr. Roberto Turim, promotor de justiça aqui da cidade de Cuiabá, na verdade do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, que compreende Cuiabá e também a Corizal? A Corizal. O telefone está aí para você mandar a sua mensagem via WhatsApp, 99932-2529. Antes de seguirmos aqui, doutor, eu quero destacar aqui o que temos de mais importante nesse momento no site gazetadigital.com.br. Por exemplo, esse destaque aí. Manuel responde Mauro e diz que a Prefeitura preparou 55 UTIs e 170 enfermarias. Após reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, disse que a cidade se preparou para atender os casos de Covid-19, caso haja um agravamento da doença na capital. Segundo o MDBista, 55 leitos de UTI e 170 de enfermaria estão separados para atender pacientes com a Covid-19. Nesta quarta-feira, ou seja, ontem, o governador Mauro Mendes, do Democratas, disse que a cidade não havia aberto novos leitos na rede SUS. Próximo destaque, tem mais um destaque aí que é o seguinte: o Ministério Público pede para o governo e a Prefeitura de Cuiabá manter o contrato de professores interinos. O Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Cuiabá, ao qual pertence o Dr. Roberto Turim, do Ministério Público do Estado, notificou o governo de Mato Grosso e a Prefeitura de Cuiabá para que mantenham ativos os contratos temporários de professores com a respectiva remuneração. Destaque também que você encontra no Gazeta Digital, que também traz a seguinte manchete: em 24 horas, 85 registros da Covid-19 e Mato Grosso chega a 1.090 casos. Nas últimas 24 horas, surgiram 85 novas confirmações de coronavírus em Mato Grosso. A atualização dos casos acaba de ser divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, SES. Conforme a nota informativa, a pasta contabiliza desde o início da pandemia até a tarde de hoje, quarta-feira, dia 20, 1.090 casos confirmados da Covid em Mato Grosso, sendo registrados 32 óbitos em decorrência da doença pandêmica. Felizmente, está crescendo aí o número tanto de registrados, aí, de notificados e também novos casos e, pior, mortes, né? Doutor, eu falei agora há pouco um dos destaques aí do Gazeta Digital, a questão dos professores, né? Consta dessa notificação aqui, não é? Que a sua promotoria enviou para Estado e município. Esse detalhe também, como que o gestor deve proceder diante desses professores aí, diante dos contratos dele? Veja bem, a notificação diz respeito aos contratos temporários que estavam ativos. Então, veja, começou a pandemia, colocar março como termo inicial. Tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Cuiabá, eles tinham na área de educação professores contratados temporariamente. Não é o professor efetivo, não é o professor titular, é aquele professor que estava substituindo um outro professor de licença, ou mesmo aquele professor que foi preciso contratar rapidamente para dar aulas naquele período. Veio a pandemia e em muitas situações as aulas foram suspensas. E aí esse profissional que estava contratado temporariamente, ele precisa cumprir aquele contrato, ele precisa dar aquelas aulas para a qual ele foi contratado e está sendo pago. E às vezes nesse momento de pandemia ele não está conseguindo cumprir isso.
Obviamente, as aulas vão ter que ser retomadas, ou estão sendo, em alguns casos, aulas EAD, mas na rede pública parece que isso não está funcionando em todas as... Não há possibilidade, ou então não está funcionando para toda a rede pública de ensino, e esses contratos, obviamente, vão ter que ser cumpridos. E essa é uma questão. A outra é a questão também do próprio sustento desses profissionais, né? Que porque chegou a pandemia, então eu suspendo o contrato, é um profissional a mais sem receber, né? Sem ter o próprio sustento. Hoje em dia a gente está trabalhando muito nesse sentido. Olha, você continua pagando o seu prestador de serviço, o seu piscineiro, o limpador, a zeladora, etc., mesmo que às vezes ele não possa cumprir efetivamente, porque ele também precisa se manter, precisa se sustentar e alimentar os filhos, etc. Então a notificação vai nesse sentido também. Mas não é no sentido de você abrir a possibilidade de contratar indiscriminadamente, temporariamente, novas pessoas. Não. A notificação é para manutenção daquele contrato que já estava em vigor quando a pandemia foi declarada. Manutenção e não novos contratos. E não novos contratos, exatamente. Até porque se você está com aulas paradas, não teria por que contratar gente nova, né? Certo. Professor. Promotor, nós falávamos, aliás, a resposta do senhor levou nessa direção, a questão da improbidade, a questão da responsabilidade, a questão do erro grosseiro, portanto, nós estamos falando de corrupção também. Tem um projeto, me parece que é do deputado federal José Medeiros, na Câmara Federal, que atribui prerrogativa ao júri popular. E eu gostaria da opinião do senhor a respeito disso. Ou seja, o crime de corrupção, seja passivo ou ativo, também fica a cargo do júri. Eu pergunto ao senhor, o que o senhor pensa a respeito deste projeto? Bem, eu, a princípio, sou um defensor natural do júri, né? O júri é um exercício pleno de democracia, é você chamar o cidadão comum para, dentro das regras legais, julgar outro cidadão comum. Hoje, no Brasil, os julgamentos pelo tribunal do júri estão limitados aos crimes dolosos contra a vida. Então, é a previsão legal, constitucional, que quando você pratica um crime doloso, doloso significa um crime intencional, um crime voluntário, né? Dolo, numa explicação bem simples, significa consciência e vontade de praticar uma conduta. Então, quando você atenta contra a vida de alguém dolosamente, o órgão jurisdicional competente para julgar é o tribunal do júri. A Constituição também permite que essa competência do tribunal do júri seja ampliada, que outros crimes também possam vir a ser submetidos ao julgamento pelo tribunal do júri. A questão se os crimes de corrupção possam vir a ser julgados pelo tribunal do júri, se isso seria vantajoso, para fins de você obter uma punição maior para os crimes de corrupção, ou se isso seria efetivo, no sentido de você dar mais agilidade, rapidez, concretude, efetividade a esses julgamentos pelo tribunal do júri, eu confesso que precisaríamos de um estudo mais amplo, mais profundo, porque você tem muitos prós e contras, né? Problemas do julgamento pelo júri, por exemplo, de crimes de corrupção, é que você pode ter, em determinadas situações, em determinados municípios, em determinados locais, um apelo político muito forte. E isso pode, em algumas situações, imagine em todos os municípios pequenos desse país, você levar a um julgamento não necessariamente mais justo, ou não necessariamente mais correto, mas sim um julgamento mais emocional, né, mais político do que jurídico, vamos assim dizer. E o julgamento pelo juiz togado, pelo juiz de direito, seria, em tese, mais técnico. E essas questões de corrupção, elas exigem, no mais das vezes, uma análise legal mais técnica. Pois é, mas aí eu vou interromper o senhor para agregar uma dúvida. Não disse se sou contra ou a favor, disse que quero pensar. Dentro dessa pergunta dele, talvez te ajude a pensar com esse argumento meu aqui agora. No caso de dolo, no caso de má-fé, no ato de corrupção, já não é o suficiente para convencer o senhor
e mais do que isso, convencer as autoridades a entender que o cara praticou o roubo, a improbidade, sabendo que estaria prejudicando a saúde, a educação, muitas pessoas que inclusive poderiam morrer por conta da falta daquele benefício público, se não fosse a corrupção, estaria à disposição dele. Isso não é argumento suficiente para já proceder uma mudança nessa questão aí? Ou o senhor acha que ainda tem que, critérios técnicos têm que ser avaliados? Bem, o que você está... São duas questões diferentes. Uma é a configuração do crime ou da improbidade em si. Isso que você colocou como exemplo configura improbidade e pode configurar crime. A outra é o órgão que vai ser responsável por julgar esse crime. Então a questão colocada ali é assim, você vai deixar que um juiz de direito formado, tecnicamente capacitado, dentro de um órgão que é o Poder Judiciário, que tem como finalidade e princípio a esse julgamento, analisar esse caso desse crime que você colocou aí, ou você vai passar essa competência para cidadãos comuns, que é o caso do júri. Né? Um juiz preside, mas quem decide, quem diz se é culpado ou inocente, são os cidadãos comuns. O Conselho de Sentença, que hoje é formado no Brasil por 7 pessoas. Então, em julgamentos de corrupção, o que a gente coloca de início é assim, esse tipo de julgamento, ele traz uma carga política muito grande, que pode, em determinados municípios, em locais pequenos, gerar tanto uma punição injusta quanto uma absolvição injusta. Porque eu posso estar julgando porque o prefeito é do meu partido, ou porque o gestor, o administrador, tem vínculos, né, pessoais ou políticos, e isso, para o juiz de direito, seria mais fácil ele estar mais isento, é claro que não existe ninguém totalmente isento, né, mas de estar um pouco mais isento dessas situações do que o cidadão comum. Essa é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Cheio de paixão, tá? Tem um lado passional na coisa. E a paixão, às vezes, é inimiga da razão, né? E o julgamento tem que ser feito com razão, com técnica, né? Então, às vezes, você se sente assim, pelo lado da democracia, é bom, você teria mais gente da população participando das decisões judiciais, dos julgamentos daqueles casos que lhes são mais próximos. Isso é bom, é bom. Agora, temos que ver na prática o efetivo funcionamento disso, né? Você tem que ter uma população também mais conscientizada, mais educada, mais preparada para o exercício desse tipo de função, que às vezes a gente não tem isso se você disseminar por toda a população do país. E você não pode, então, se a regra vai ser que a competência é do júri, tem que ser para todo mundo. E não só para as capitais ou para os municípios mais... Né? E também não podemos dizer que nas capitais você tem uma população mais preparada, mais bem preparada do que no interior, pode ser o contrário. Né? Então, assim, exige uma análise muito mais profunda disso. A princípio, quanto mais democracia, melhor. Quanto mais gente participando das decisões, melhor. Mas, como tudo na vida tem um mas, né, você precisa analisar a situação concreta. Hoje, a competência do júri para julgar crimes dolosos contra a vida tem se mostrado efetiva. Né? Ou você tem, num passado mais distante, a gente tinha muitas decisões do júri que eram questionadas, porque o cidadão ou ele era condenado, mas na maioria das vezes absolvido, contrário à prova, contrário à lei, decisões ilegais, e elas eram modificadas nos tribunais. Isso foi melhorando com o tempo, e hoje você tem uma dificuldade maior de você mudar as decisões tomadas pelo Tribunal do Júri, até porque a própria Constituição garantiu uma soberania nessas decisões. E elas também foram se aprimorando, né? A sociedade foi melhorando, hoje você tem uma consciência maior nesse tipo de julgamento. Poderia chegar a esse mesmo nível de consciência no julgamento de crimes de corrupção? Sim, mas só o tempo para dizer isso. Ok, esse Roberto Turim, promotor de justiça, a gente vai a um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Agora são, estou olhando aqui, 8h13.
A gente retoma aqui, no programa Opinião, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre essa causa polêmica aí, né? A situação toda de como acelerar aí o julgamento e possível condenação de quem comete e rouba dinheiro público. Vamos ver quem está participando conosco aqui. Tem pergunta para Roberto Turim aqui no WhatsApp 999322529. Boa noite, Paulo. Professor Lorenberg e doutor Turim. Minha dúvida é a seguinte: juiz pode ser filiado a partidos políticos? Adilson Gonçalves, que está perguntando, doutor Turim. Não. Juízes e promotores de justiça, enquanto no exercício da atividade, tem uma proibição de filiação política e tem também uma proibição de atividade política partidária. Né? A gente costuma dizer que a gente só tem a capacidade eleitoral ativa, de votar. Não temos a capacidade eleitoral passiva de sermos votados. Né? Então, juízes e promotores não podem. Você precisa ou se aposentar, ou então pedir demissão, exoneração, sair do serviço público para poder entrar na atividade política partidária. Doutor, eu queria que o senhor falasse aqui também a questão dos prazos para os contratos de licitação. Como que isso é colocado na notificação, orientação de vocês, da promotoria, para o prefeito e para o governador? Tem uma norma específica que orienta como proceder contra contratos emergenciais e também contra valores? Sim. Veja bem, esses contratos que forem firmados agora, dentro do período de pandemia e com essa flexibilização das regras, eles têm validade até o final do prazo do contrato. Então, era um contrato de 6 meses, com a previsão de prorrogação por mais 6. Tudo bem. Ele foi firmado de acordo com essa regra mais branda e ele vai valer esse período. Novo contrato pode ser feito depois desse, com base nessa lei agora? Não. Essa é o que a gente chama de legislação temporária. Ela tem um prazo específico, de validade, né, específica. Então, ela vai valer de tanto a tanto. Obviamente, os contratos feitos nesse período de vigência da lei, eles vão ser prorrogados até a vigência do contrato, de acordo com a lei, do momento em que eles foram firmados. Mas contratos novos não poderão ser feitos com base nessa lei, porque ela vai deixar de existir no momento em que cessar a pandemia ou que acabar o período de temporariedade dessa lei. Professor, alguma pergunta aí? Ainda sobre corrupção, promotor, de acordo com a imprensa, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso está investigando um caso na Secretaria de Educação do Estado, um caso de uma contratação de um funcionário fantasma correspondente, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, correspondente a 2018. O funcionário recebia uma média de R$4.000 mês. Em dezembro, ele passou a ganhar mais de R$10.000 por conta de gratificações natalinas. A minha pergunta são duas. A primeira delas, em que pé está esta investigação particular? E a segunda, funcionário fantasma é corrupção? Se é corrupção, por que é corrupção? Bom, em que pé está a investigação específica, eu não posso te dizer. Primeiro, porque acredito que não seja uma investigação minha. Pode ser que esteja a cargo de outro colega ou de outra promotoria. Infelizmente, nós temos muitas denúncias de funcionário fantasma, vamos assim dizer, ou de funcionário que recebe, mas não cumpre a carga horária, ou não trabalha no local, ou não presta o serviço. Em todos os casos, a gente recebe isso muito via disque denúncia, ouvidoria, etc. E na maioria das situações se abre um procedimento de verificação disso, né? Se é corrupção ou não, é uma forma de corrupção, né? Muitas das vezes, quando ocorre essa situação do funcionário fantasma, ele é um apadrinhado político, ele tem um conhecimento pessoal, ou ele é cabo eleitoral, de alguma forma está sendo pago não para trabalhar em prol da administração, mas em benefício de alguém, ou dele mesmo, né? Se enriquecendo então ilicitamente, já que ele recebe e não faz a contraprestação do serviço.
né? Existem muitos casos, às vezes, de difícil configuração, né? Nós temos alguns casos, por exemplo, de assessores, né? Que não prestam serviço diretamente no local, mas podem prestar em outro local. E aí você precisa ter os registros de controle. É uma exigência que a gente faz. Mesmo os cargos em comissão, tem que ter ponto registrado. E não aquele ponto de, no final do mês, você manda lá uma folha assinada, o cara assina tudo de uma vez e entrega. Ou um relatório. Ah, ele trabalhou. Não, queremos lá um ponto com digital, registro de entrada, saída, né? A gente cobra também nesses casos que se apresente qual é, por lei definida, qual é a atribuição daquele cargo. A atribuição é fazer isso, isso, isso. Tá bom, então me comprove que nesse período o funcionário X fez isso, isso, isso. E aí você vê. Se investiga também redes sociais, que hoje serve muito. Cidadão, ele trabalha em tal lugar, mas a gente já pegou inúmeros casos. O cidadão é contratado para trabalhar, mas está estudando fora, em período integral, né? Então ele não poderia estar ali prestando o serviço. Então é feito sim essa investigação e é pontual. Em cada caso, em alguns casos se confirma, em outros não. A gente também às vezes recebe muita denúncia inverídica, né? Então você tem que analisar toda a situação. Doutor, estimativa de preços. Em que situação, de acordo com a orientação do Ministério Público, da sua promotoria, essa dispensa pode ocorrer? Porque senão, porque aí na minha avaliação, um chamariz, né, para quem não resiste à facilidade de... Veja bem, eu queria saber dispensa de estimativa não existe. Em qualquer compra você tem que fazer uma estimativa análise de preços, né? Via de regra, o que a gente faz? Você tem o chamamento, né? Quando é o procedimento normal, você abre um edital, publica, etc. Nesses casos de rapidez, a própria administração pode ir cotar em 2, 3, 4, 5 empresas diferentes e trazer aquela lista de preços e aí ela vai optar. Né? Via de regra, você pode ter uma contratação pelo melhor preço, melhor técnica, então depende de cada caso. O problema não é você cotar em 3, 4, 5, não. O problema é o direcionamento. Quando a gente investiga fraudes, na maioria das vezes você chega, o processo formal, a papelada, vamos assim dizer, está lá. Tem 4 cotações de empresas diferentes. Mas quando você vai investigar, é a mesma empresa. Ela só mudou o nome, né? Ela só forneceu, quer dizer, então ali é aquele jogo de cartas marcadas, né? Vamos colocar, o preço seria 10, mas todo mundo oferece 11, 11,50, 12, 12,50, 13, 14. Ele comprou pelo de 11, comprou pelo mais barato. Não, ele está comprando mais caro, né, do que o mercado. Então, assim, a boa-fé, né, a vontade realmente, a probidade de você, se o administrador quer comprar corretamente, ele consegue. Ele pode ter um pouco mais de dificuldade, mas ele consegue. Quando ele não quer, ele também consegue ludibriar facilmente. Não adianta você exigir, ele pode tomar preço de 10 empresas diferentes e mesmo assim fraudar. Ou ele pode ter tomado só de 2 ou 3 e comprar corretamente. Então, assim, na verdade, a intenção de fazer é que vai verificar se houve ou não fraude nesse sistema. A sua promotoria, ela, como dissemos no começo, ela compreende Cuiabá e também a cidade de Corizal, não é? Como que fica as cidades, as prefeituras do interior do estado? Porque lá também, inclusive acabamos de citar aqui o caso de Rondonópolis, né, onde teve um problema lá. Como que o Ministério Público, não sei se eu tenho essa informação, está monitorando e até passando informações para esse pessoal? Nós temos uma forma de trabalho no Ministério Público que busca, nesses casos, fazer uma abrangência estadual. Então, assim, esse mesmo notificação recomendatória, esse mesmo produto que eu recebo para analisar na minha promotoria, para decidir se vou notificar o prefeito de Cuiabá, de Corizal, os promotores do estado inteiro recebem esse mesmo material. E aí eles vão reproduzir esse mesmo material nos municípios que compõem as comarcas dele, né? Então, todos os municípios praticamente, podemos dizer, vão receber uma notificação ou parecida ou igual a essa ou com o mesmo objetivo.
né? Que aí cada promotor, de acordo com a sua redação, de acordo com a sua independência funcional, ele vai ali modificar, acrescentar, diminuir, de acordo com a sua realidade também, né? Tem municípios que têm uma necessidade maior de fiscalização, até porque recebem mais recursos, são maiores, têm mais volume de compras, e outros nem tanto, porque são municípios pequenos que não têm, às vezes até dependem do município maior para esses atendimentos. Então, assim, no estado inteiro nós temos promotores de justiça em todas as comarcas do estado, e todas as comarcas abrangem municípios circunvizinhos ali, né? Então você não tem, em tese, nenhum município no estado onde não tenha um promotor de justiça que possa fazer esse mesmo trabalho de acompanhamento, de fiscalização. Professor? Promotor, de acordo com a imprensa, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pediu justificativa para a Assembleia Legislativa correspondente a 2018 em valores gastos com combustíveis. Segundo a imprensa, mais de 4 milhões de reais gastos em combustíveis durante 2018. Eu pergunto ao senhor, isso é verdade? E qual foi a justificativa apresentada pela Assembleia Legislativa ao Ministério Público? Existe sim uma investigação, foi recebida uma representação no Ministério Público de que, em tese, haveria gastos excessivos com combustível, gastos não comprovados com combustível. Em virtude dessa representação, foi aberto um procedimento e foi oficiado para a Assembleia para apresentar essa justificativa, essa documentação, essa comprovação. A investigação está nessa fase ainda, tá? Então, ainda não se analisou essa resposta, não sei nem te dizer se ela já ocorreu, a resposta, hoje eu não tenho essa informação aqui, mas eu posso dizer com toda certeza que essa resposta da Assembleia ainda não foi analisada. Depois da resposta é que o Ministério Público vai saber se realmente existe ou não existe fundamento para uma ação, para uma investigação, para um inquérito. Então está nessa fase preliminar, né? Isso acontece muito no Ministério Público, a gente recebe nem vou dizer dezenas, porque na verdade são centenas de reclamações diárias, todo mês. Olha, lá a prefeitura tal, tá bom. A princípio você não pode dizer se aquilo é verdadeiro ou não. Cabe a gente fazer um filtro inicial e entender que há elementos, então você inicia uma investigação. Preliminarmente você requisita do próprio órgão que ele forneça informação. Ele vai dizer, não, está aqui, o documento aqui, você, não, está tudo certo, arquivei. Não, opa, peraí, não foi suficiente, eu tenho indício de que está irregular, então vamos abrir um inquérito. Depois do inquérito, a gente pode resultar na propositura de uma ação ou não. Isso estaria ainda nessa fase preliminar de recebimento das informações da Assembleia Legislativa, para depois se verificar se é ou não é o caso de dar prosseguimento à investigação. Doutor Torim, não é o caso, o Ministério Público não pode agir nas situações como, por exemplo, na Câmara Municipal de Cuiabá. Na Câmara Municipal de Cuiabá e também na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nesse tempo pandêmico, não é? Por conta desse período aí catastrófico. Os deputados e os vereadores, os parlamentares, eles estão trabalhando home office, né? Eles não estão necessariamente indo ao parlamento e tampouco saindo de suas bases, né? E com isso economiza-se, não se gasta a verba indenizatória, que é um dinheiro considerável, né? Tanto os vereadores que também não vão até a Câmara, eles não rodam com os carros de combustíveis do parlamento e tudo mais. O Ministério Público não pode intervir nesse sentido. Poxa, o dinheiro que não está sendo utilizado, por que esse dinheiro está sendo gasto? Esse dinheiro não pode ser devolvido para a população, por exemplo, para a saúde? Bom, a informação que a gente tem é que a Assembleia está devolvendo dinheiro. Não se sabemos se esse dinheiro é referente a verbas indenizatórias ou ao qual rubrica orçamentária lá da Assembleia que ela devolveu. A princípio, esse controle dos gastos que estão sendo feitos para a manutenção do funcionamento do parlamento, tanto estadual quanto municipal, ele é de responsabilidade do gestor, do presidente da Assembleia ou do presidente da Câmara Municipal, né? A princípio, o primeiro controle tem que ser feito por eles.
O Ministério Público poderia agir? Poderia. Se a gente tiver uma suspeita, aí agiria de ofício, ou uma denúncia de desvio desse dinheiro. Você está dizendo assim, eles têm verba indenizatória, mas em tese agora não estão gastando, não precisariam, então teriam que devolver. A princípio, sim. Mas vamos analisar em cada caso concreto qual é a destinação dessa verba. Muitas vezes, mesmo em situação de teletrabalho, em home office, você pode, o parlamentar pode estar distribuindo mídia, fazendo contratações, encaminhando. Bom, só ele é que vai poder dizer como que ele está trabalhando nesse período, né? Se ele está ou não utilizando a verba. O próprio nome da verba já diz, é indenizatória, então ela tem que indenizar algum gasto, algum trabalho. E isso vai ter que ser efetivamente demonstrado, mesmo que seja a posteriori. Tá certo. Eu quero agradecer aqui ao promotor de justiça Roberto Turim pela entrevista. A gente chega ao final do programa. Eu quero agradecer ao senhor e parabenizar o senhor pelo trabalho que eu, como jornalista, já acompanho há muitos anos aqui e sei da seriedade que o senhor tem de dedicação, especialmente, né, a essa área aí, não é, do patrimônio, do combate à improbidade, enfim. Eu quero agradecer ao senhor por ter vindo, por aceitar o convite que eu fiz para o senhor vir aqui e pelo esclarecimento, não é, que as pessoas, inclusive nesse tempo pandêmico, têm a responsabilidade, inclusive não só os parlamentares, de acompanhar essa gastança aí que é com dinheiro público. Muito obrigado por ter vindo. Não, eu que agradeço. É uma das funções também da gente como promotor de justiça, como Ministério Público, prestar os esclarecimentos, buscar levar à sociedade, né, um entendimento das ações dos órgãos de controle, das ações do Ministério Público, do funcionamento do serviço público em geral. Professor Lorenberg, um abraço, até amanhã. Um abraço, Paulo, um abraço ao nosso amigo telespectador e eu quero agradecer mais uma vez, promotor. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença. É isso aí, gente. Então a gente se encontra nesta quinta-feira às 7h30 da noite com mais uma grande entrevista aqui no programa Opinião, das 7h30 às 8h30 da noite na TV Pantanal, canal 22. É isso. Uma ótima noite para você. Fica bem, fique com Deus também.